Brasil sempre viu a Amazônia como um lugar desabitado. Nos anos 70, na época da ditadura militar, o governo tentou desenvolver e ocupar a Amazônia a qualquer custo, abrindo estradas como a Transamazônica e construindo usinas hidrelétricas como o Tucuruí. A mentalidade que existia naquela época e que era repetida pela propaganda oficial era que a Amazônia era uma terra sem gente para uma gente sem terra. E essa gente sem terra eram os camponeses empobrecidos que viviam em outras partes do Brasil, como Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sempre uma ideia olhando a Amazônia de fora para dentro. A gente vai trazer uma tecnologia adequada, esses colonos vão chegar e se dar bem na Amazônia. O que a gente sabe hoje em dia é que de fato alguns se deram muito bem, mas que muita gente não conseguiu. Essa história foi mais complicada do que se previa naquela época. Essas pessoas que chegaram nos anos 70 passaram por uma série de privações, porque foram praticamente abandonadas e tiveram que se virar e aprender a viver aqui. Mato Grosso, quando eu morava lá, tinha pobre, não tinha nada, trabalhando fazendo os outros, né? Então consegui essa terra aqui. Mais qualidade que mais doença e tem uns índios também, que é perigoso, né? Eu tenho dó dos meus filhos, eu nem sei dó. Mas ele não mata as crianças, não? Eu só tenho menos crianças, né? Porque a gente já sofre bastante, né? Essa narrativa épica desse Brasil a se construir está baseada num processo que foi muito violento, tanto para quem veio, mas muito mais ainda para quem já vivia aqui. Eu nasci e cresci em São Paulo e decidi que queria ser arqueólogo quando estava no colégio ainda. Eu sempre me interessei pela Amazônia, porque a Amazônia era aquela região imensa do Brasil, longe de onde eu vivia, e que era pouco conhecida naquela época nos anos 70, e que ainda é mal conhecida até hoje. Até 1980, a gente pode falar que a visão científica tradicional sobre a ocupação da Amazônia
via essa região como uma área marginal, periférica, inóspita, de difícil ocupação e com severas limitações ambientais. Existe uma divisão clássica que era muito forte na arqueologia sul-americana, que via algumas áreas como a Cordilheira dos Andes, onde estão hoje o Peru e a Bolívia, como áreas nucleares, locais onde grandes inovações, como o surgimento do Estado, da agricultura e a própria ideia de civilização teria surgido. E outras áreas, como a Amazônia, seriam periféricas e marginais. No final dos anos 80, quando a antropologia começou a falar para nós que os bosques amazônicos foram modificados pelos povos indígenas e que, portanto, não existia um limite natural para a ocupação humana da floresta, isso abriu um quadro de pesquisas muito interessante para a arqueologia. Essa linha de pesquisa é chamada de ecologia histórica. Ela nos permitiu entender essas relações dinâmicas de transformação que os povos da floresta têm exercido sobre a natureza ao longo dos milhares de anos de ocupação da região. Eu fiz meu doutorado em arqueologia na região do Alto Rio Negro, trabalhando nas terras dos indígenas Tucano e Italiano, no estado do Amazonas. Eu trabalhei também na região do rio Oiapoque, fazendo arqueologia com os povos indígenas Palicur, que vivem entre o Amapá, no Brasil, e a Guiana Francesa. Trabalhei por mais de 15 anos na confluência dos rios Negro e Solimões, no Amazonas, no município de Iranduba, pertinho de Manaus. E agora, nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado no sudoeste da Amazônia, na região da bacia do Alto Madeira, na bacia do rio Guaporé e também na do Alto Purus. Essa região inclui os estados do Acre e de Rondônia, no Brasil, e o departamento de Beni, na Bolívia. E por que eu trabalho hoje na região do sudoeste da Amazônia? E por que, em particular, aqui em Rondônia? Porque trabalhos anteriores mostram para nós que existe um registro de ocupação humana contínuo que tem mais ou menos 10 mil anos nessa região. Nós temos evidência de presença humana na Amazônia que chega a mais ou menos 12 mil anos atrás. E mesmo na Amazônia Central, onde eu trabalhei muitos anos, a gente sabe que tem gente vivendo ali há pelo menos 8.500 anos. Uma diferença no caso de Rondônia é que essa história de ocupação de 10 mil anos é contínua. Então, se a gente quiser entender esse processo de transformação da natureza, a arqueologia dessa região de Rondônia é muito interessante, porque a gente consegue entender através dos materiais que estão presentes nos sítios arqueológicos, como ao longo do tempo essa relação com a natureza foi se constituindo e foi se modificando também. Essa é a quarta vez que eu venho aqui. A seca é ruim, né? Tem bastante pau, né? Da última vez que a gente veio era seca, cada dia a gente tinha que parar mais embaixo com o barco. Muito pau. Tinha uma árvore caída aqui, né? Mais pra cima. Ainda deve ter aquela árvore, né? Tá no fundo, é. Ela tá no fundo agora.
O sítio Monte Castelo está num lugar muito interessante. Ele está dentro de uma REBIL, que é uma categoria de unidade de conservação onde a presença humana é vedada. Ninguém pode viver aqui. Do outro lado do Rio Branco, onde está o nosso barco, há uma terra indígena de índios isolados, que são os maçacos. É a maior terra indígena de índios isolados do Brasil. Um pouco mais ao norte, subindo o Rio Branco, acima da aldeia Palhau, tem a terra indígena Rio Branco, e tem várias aldeias ali também. Eu nunca senti medo, assim, trabalhando no campo. Eu trabalho aqui na região amazônica há mais de 30 anos. Mas quando a gente chegou aqui em 2013 para tentar relocalizar esse sítio, as pessoas diziam para nós: não, vocês são loucos de ir para lá, lá é um lugar muito selvagem, tem muito bicho. E quando a gente chegou aqui, ninguém queria nos trazer para cá. Nós fomos até a Fazenda Pau d'Óleo, e da Fazenda Pau d'Óleo ninguém queria trazer a gente para cá, porque esse lugar era um lugar aparentemente selvagem, que ninguém nunca mais tinha vindo, porque naquela época há cerca de 30 anos, era muito bicho, os búfalos ficaram selvagens aqui, muita cobra. Bom, a gente trouxe uns cachorros com a gente, convencemos o Luciano, que é o cara que trabalhava na fazenda naquela época, a nos trazer para cá. Nós viemos com essa localização no GPS, subindo o rio, até o lugar que dava para parar. E eu me lembro muito bem que a gente estava andando, e o Luciano, que é esse cara que estava com a gente, ele estava com uma espingarda, e 2 veados pularam. Viram a gente, se assustaram e pularam, e ele se preparou para atirar. Ele virou e mirou na direção dos veados. A hora que ele virou e mirou na direção dos veados, a gente viu essa mata, essa ilha de mata adiante, e a gente falou: não, deve ser o sítio arqueológico. Então a gente está num sítio, né, o sítio Monte Castelo, e se a gente olhar aqui no entorno, esse lugar parece uma ilha. De fato é uma ilha.
Nessa época do ano dá para ver bem que ele é uma ilha porque tudo aqui em volta está alagado. A gente tem um banhado, que é o Pantanal do Guaporé, que fica alagado, e esse lugar se destaca na paisagem como uma ilha coberta de mata. Só que essa ilha não é uma ilha natural, ela é um sambaqui. Primeiro porque, por ter muita concha, que está associado ao processo de formação do sítio, sambaquis quer dizer amontoado de conchas. Essas conchas têm materiais químicos, os carbonatos, que quase que neutralizam o pH do solo e favorece muito a preservação de material orgânico. Que a nossa principal questão nesse projeto aqui é entender como os povos indígenas foram transformando e manejando a Amazônia ao longo do tempo. Então esse sítio é interessante e importante para nós porque ele dá essa possibilidade de registro. Como esse sítio tem muito resto de planta, tem sepultamentos humanos, tem restos de fauna também, o próprio solo que foi trazido para cá, a gente tem um grupo de especialistas que trabalham com as diferentes áreas do conhecimento. Então a gente tem especialistas em fauna que trabalham com ossos de animais, que é a Gabriela. A gente tem a Anne que trabalha com sepultamentos humanos. A Jenny é uma especialista nos restos de plantas. A gente tem especialistas que trabalham com elementos químicos também, isótopos, preservados na cerâmica, como é o caso do Francisco. A gente que trabalha com a cerâmica em si, que é o caso do Guto. Então, a gente tem diferentes tipos de pessoas trabalhando aqui, porque para entender esse sítio direito, a gente tem que ter a contribuição de várias áreas do conhecimento. Tem muita gente que trabalha com materiais aqui que nem está nessa escavação agora. Uma coisa do amido é super contaminação, então não botar a mão no dedo. É legal essa aqui, pode cortar assim, não tem muito material, mas tem pouco. A gente vai precisar de um pauzinho de madeira, não tem, né? Um pauzinho de madeira? Sim. Tudo tem aqui nessa escavação? Tem que ir na estação, eu vou lá. Nós tem que ver o próximo PN. Eu vou lá. Quer balde, é? Eu quero, desses de linha branca são os meus. O vazio é. Só ver esse PN 22. Mas você tem consegue ter a parede ali? Você acha que você pode inteiro? Pode essa parte aqui? Tira esse excesso todo, eu acho que Esse aqui talvez seja osso de mão. A gente vai anotar que está saindo, a gente vai tentar identificar de onde saiu esse material, porque ele está numa camada que está perturbada, assim. Ainda mais que aqui teve alguns búfalos que andaram caindo e desmoronando parte do perfil. Então pode ser que numa dessas tenha caído, né, uma parte de um sepultamento também. Eles acharam mais uma falange nesse material que desmoronou. A gente está achando muitas falanges, né? Vou te mostrar até. Então tá saindo um materialzinho diferente aqui. Uma falange de pé saiu. Essa aqui de mão. Isso aqui provavelmente metatarso, né? Quando quebra, fica muito fragmentado, às vezes é difícil diferenciar da fauna grande, né? E aqui a gente tem vários mamíferos grandes, então você fica com um fragmento pequenininho, né, da diáfise, às vezes é difícil de dizer se é humano ou se é outra coisa. Eu estou separando o que eu acho que é fauna, né? A plaquinha de jacaré, separando cerâmica, muita coisa de peixe. Esses
Parece os esporõezinhos, muita vértebra, né? A gente está tentando entender, né? Tem muita perturbação, são muitos mil anos de ocupação, né? São 6 mil anos de ocupação, a gente fica com muitas atividades acontecendo. Então, imaginando, né, que para cada um que fez uma casa, fez um buraco, né, botou um esteio, puxou terra, disse baixo, depois preencheu terra. Então, é todo um processo isso para conseguir entender isso aqui, né? Pra acertar aqui, né? Tem um ferro de covo aí? Tem. Já acerta de cima, então assim. Chico, dá uma olhada nessa aqui se você quer. Ó, esse aqui é mandíbula, mas é de bicho. E esse osso é de gente? Esse tá O que tá aparecendo aí? Peraí. Tá bem na parede. Esse aqui é de, aparentemente, bicho. E o que foi interessante quando a gente chega aqui? Bom, primeiro a alegria, né, de reencontrar esse sítio depois de 30 anos, uma coisa muito bacana, os materiais aflorando na superfície. Mas uma segunda coisa chamou a nossa atenção logo de cara, que era o fato que a gente tinha evidência de presença humana recente ali. Esse sítio nunca foi abandonado, na verdade. Ele continuou sendo ocupado intermitentemente por suparis, que vinham aqui toda a época do ano da cheia para caçar, para pescar. Então a gente percebeu duas coisas muito legais logo de cara. Primeiro, conseguimos relocalizar o sítio de fato era muito interessante. E segundo, esse sítio não estava abandonado. Nós viemos para caçar aqui, daí nós vimos o buraco aí, feito, né? Tampado com lona. Daí tinha uma carta escrita que eles tinham deixado. Daí depois o Francisco veio lá por cima, né? Pelo fluvial lá, sem ser por aqui por baixo. Daí nessa época eu não estava lá no Palhau, daí quando eu cheguei, daí minha mãe falou que o arqueólogo que tinha feito a escavação aqui tinha ido lá visitar eles lá. Falar o que era essa escavação, qual que era o significado dela, né? Qual que era a pesquisa que eles iam fazer. Aí que eu fiquei sabendo. Eu já tinha ouvido falar, né, que ia precisar de nós lá. Algum de nós ia ter que vir para trabalhar com eles, né? Mentira, halita kitira, bom jardim. E anak he mentira que na tira na saca, sábado pé que fazendo tira na monte castelo tua. E que de chama do melanem na e itu hari na pé que o pul ele na tira saca tira. Foi a do balen en sua kira captira ele balen na tira na captinha na tobne. Ele que porque se ali kemnaling kita por que da figure foi ara de pare foi molino nam kedon fare paro hiri tau que deve ter hara que nan nyem nan hali kiro nam abti nanyo tau que den hiri ken abti put que ti ana como en huid kap que hi mana pe kap que kana penyakanan pe satiana basa que kure abti re man chem kap que te ana que kunyen po de fole te ana que om na que tekanam ten que de kunyen na sa kapte sa kapeke pa asu ad kira kapena e fole na kama kake que kame pe inem tire hedo wet kuid mchika telo que apte na yeka
Para mim, hoje em dia, é impensável fazer qualquer tipo de intervenção aqui que não leve em conta a participação dos tuparis, que não tem os tuparis como protagonistas também, né, para conversar, para discutir, não só questões práticas que dizem respeito a como trabalhar aqui, mas ouvir também, aprender com os tuparis sobre as suas histórias, sobre esse lugar, não só esse lugar, esse sítio arqueológico, mas essa região aqui. Dá um de cada lado, dá um aí, dá um do outro lado. Eu pensei que ia chegar escavando, assim, tudo abaixo, através de enxadão, essas coisas. Mas daí, como é mexer com coisa delicada, né? É com mais delicadeza, com ferramenta apropriada, né? Mas daí eu não sabia se já existia um buraco antes, que esse o Mille tinha feito, né? Aqui em Monte Castelo, ele foi escavado em 83 por um arqueólogo chamado Eurico Miller, um arqueólogo gaúcho. Ele foi trabalhando escalonado, ele começou mais largo e na base, ele cavou praticamente sozinho esse sítio aqui. Qual que era a nossa ideia? Trabalhar num pedaço na área que o Miller já tinha trabalhado, que seria mais fácil escavar, mas abrir alguns perfis frescos para a gente poder ter a sequência de ocupação do sítio. Quando o Miller esteve aqui, tinha gente morando aqui. Nas fotos você não consegue ver nenhuma árvore, né? Era só o sambaqui mesmo. A gente chegou, curiosamente, 30 anos depois que ele havia encerrado a escavação, e isso estava não só preenchido pelo desbarrancamento dos perfis, como também por muito lixo, porque entre ele sair e a fazenda ser desativada, esse buraco ficou servindo como lixeira da fazenda. Ele tinha deixado a escavação aberta, tinha coberto com umas tábuas, né, uma prancha de madeira que ele construiu e cobriu com aquilo. Só que décadas depois, né, aquilo tinha sido já totalmente preenchido. Você só via uma pequena depressão assim ao lado daquele montículo que se formou com o material que ele escavou, né, e peneirou e tal. Tinha esse montículo que vocês podem ver que está ao lado do nosso, aquele ali. Eu conheci ele, sim, Eurico Mille. Quando eu trabalhava na fazenda lá, ele chegou, né? Parece que uns 5 metros de profundidade para que ele escavou. Porque a escada era de 5 metros e descia lá embaixo, né? O que ele pedia, café, eu levava para ele, né? Puxava ele, buraco, até que ele achou esse osso. Aí que foi melindroso mesmo, foi. Ele não deixava a gente encostar perto lá. Eu vi, e chamou nós para nós olhar. Estava deitado ainda. Era na hora do almoço, ele achou. Ele falou que era da mulher. Ele achou. Onde eu vi ele, estava deitado assim, daqui, tudinho. Cabeça, tudo. Aí depois foi desmontando pedaço. Em fevereiro de 2014 a gente escavou 4 unidades, né, de 1 metro quadrado. Em 2 delas a gente alcançou aí os 4,65 metros de profundidade. Não continuamos porque, como hoje, né, naquela época era o auge da cheia, né, então começou a minar água na escavação, a gente já não tinha mais controle do que estava fazendo, a gente encerrou em 4,65. Já então, nessa primeira etapa, a gente identificou alguns vestígios que o Miller não tinha publicado. Em 2016, a gente conseguiu chegar a 6,30 metros de profundidade. Aqui nós estamos mais ou menos a 6 metros, 6,10 metros. Eu vou tentar agora nivelar para a gente começar um próximo nível.
E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Aqui tinha um montinho aqui. Olha, não, eu acho que é uma... Cara, é cerâmica. É cerâmica? Parece cerâmica. É. Parece que tem cerâmica aqui embaixo, cara. Será que não é o tal do cupim? É, né? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, né? Deixa eu ver, vô. Quer ver ela? Essa outra? Não, a gente pode esquecer que tinha um dente aí também. Foi, o Chico tirou um dente daqui, não foi? Posso dar uma olhadinha nela de novo, por favor? Ó. Caramba, cara, olha isso. Parece cerâmica, hein? Tem que limpar, né? Ou é lítico. Ou é uma bordinha. Rocha queimada é uma borda. Uma borda, né? Que legal, cara. Que loucura, meu. É. Olha. Tá suja, né? A gente tem que dar uma limpada nela pra ver direito. Eu acho que ela é meio dura pra ser cerâmica. Eu vou dar uma cutucada com a unha daqui a pouco, só pra ver se é ou não. Parece mais um pedaço de rocha, eu acho. É, né? Tá vendo como ela é dura aqui, ó? Ela é dura, mas eu consigo quebrar com a minha unha. É? Ou é uma rocha muito frágil, acho que é cerâmica mesmo. É cerâmica. Caramba, cara, essa profundidade, olha. Que loucura. Parece assim uma bordinha, né? Parece. Né? Ô, Chicão, parece que tem cerâmica aqui, cara. Parece que tem, cara. Foi aqui que tava o dente, Chico? Eu fiquei na dúvida se é um lítico ou não. Ela tá bem suja, mas eu quebrei um pedacinho, né, com a unha. É uma coisa de barro queimado, pode ser uma trempe. Quer dar uma olhada? Joga o gancho aqui, eu ponho no balde e você dá uma olhada em cima. Beleza. Olha, tem mais uma aí? Tem, essa outra aqui, ó. A hora que você quiser, a gente troca, falou? É, tá. E, olha, e ela tava bem acamadinha, tá vendo, ó? Oi? Pode soltar. Quer dizer, pode soltar, né? Opa! Deu. Talvez ela estivesse arrumada, né? Pode ser. É. Pode subir. Né, ó? Ela tá vendo? Tá aqui, a gente tem uma camada de terra, uma camada de terra escura pouco espessa. É, de eu acho que uns 5 centímetros, no máximo 10, aí começa de novo. Uma outra camada de concha. A concha. E é cultural, né? Porque tá... É, tudo cultural. Tudo cultural. Tudo que tá aqui foi trazido, cara. É. Nossa, que legal, hein? Muito bacana. Isso é argila. É argila? É. Mas é argila queimada. Isso. Não, cara, mas ela tá queimada. Tá queimada, ela tem uma pasta. Aqui ela pode estar endurecida só. Nossa, aqui, cara. Isso tá queimado, Guto. Acho que tá queimado, fogo, cara. ela foi, mas... Tá queimada. Ela é dura, cara. Achei que fosse até lítico. Achei que fosse rocha. Ela parece as trempes. As trempes, elas são assim. Por fora elas estão meio cozidas e por dentro elas são cruas. É. É, e tem carvão, tá vendo? Dá pra tem ver muito carvão. Tá vendo o carvão aqui, tá vendo? É, tô vendo carvão aqui, ó. É. Ó, isso aqui é uma concha, tá vendo? Dá pra ver a concha, né? Tô vendo. Aqui, ó. É. É, tá vendo o carvão aqui, ó? Tô, tem carvão aqui também. Aqui. Carvão aqui. É. Carvão aqui. Ó. E olha, por essa característica aqui, parece que pode ser de palmeira, tá vendo? Ó, olha a fibrosa dela, né? É. Ó. Gonzalo, parece que é um carvão que foi queimado há pouco tempo. Olha como ele tá escuro ainda. É escuro, né? Esse carvão é legal que a gente pode fazer datação com ele. Né? Esses carvões a gente data pro carbono 14, então dá para ter uma ideia da profundidade dessa camada aqui. A gente vai conseguir entender quais eram as plantas que eles estavam consumindo há mais ou menos 8 mil anos atrás. Que é uma questão super importante, assim, né? Quando a gente pensa na Amazônia contemporânea, qual que é o grande problema que está acontecendo hoje? O que a gente está fazendo com a Amazônia como país? A gente está derrubando a floresta para plantar soja, para criar gado. A gente está reduzindo aquela biodiversidade imensa, que é resultado de manejo humano também, para colocar uma coisa só. Se a gente conseguir, não que a gente tem que viver como essas pessoas viviam no passado, mas se a gente consegue entender quais eram as estratégias de manejo, as plantas que eles consumiam, como é que eles manejavam o meio ambiente, essa informação é super importante também, para a gente ter algum tipo de referência, né, para pensar nas formas contemporâneas de ocupação. Então aqui tem um esteio aqui que mostra a entrada da casa, né? Ali vocês podem ver as ruínas ali do que era a sede da Fazenda Monte Castelo. E aqui era tipo um porto. Seguindo aqui em linha reta, assim, tem
uma antiga pista de pouso, assim, que era uma fazenda de gado branco, assim, e tinha muita gente que trabalhava nessa fazenda nessa época. Eu falei não, que filho não que irigena não te que eu chamo tá irigena que tem não te de área né por que dinheiro top tá irigena pet não que o epsiam que foi na terike teu porque ele quando foi para na terike queijo não foi para manteiga não foi para que muito que pemco a minha me flere que a minha tia me deu certo não funciona mana e se do cara terá berro terá o vou que tá de man que não que boa tia pegue o que leite pat canana que bah Aqui dá pra ver bem, né, a cerca do curral. Segue em linha reta aqui, beirando o Sambaqui. E ela funcionou até a década de 80, que foi quando foi criada a Rebio e as diversas outras unidades de conservação aqui, terras indígenas, né? Foi quando tiraram as pessoas. Quando o sítio começa a ser construído, ao que tudo indica, ele foi construído acima de uma elevação natural, né, que a gente chama de paleodique marginal. É como se fosse uma margem mais elevada, né, do rio. Ao que tudo indica, nesse período anterior, ele era um rio muito mais encaixado, né, e existe um paleocanal aqui que margeia o sítio. Ou seja, a água estava passando logo aqui, né, do lado, e o sítio foi construído nesse dique, né, essa área mais elevada dessa margem direita do Rio Branco. Hoje em dia, a gente sabe que essa base do sítio está datada, né, segundo as nossas amostras, né, segundo as nossas informações, ela está datada em cerca de 6.000 anos antes do presente. A ideia é que eles começam então a manipular a argila, né, e com tempero, com fogo, né, já no início da ocupação desse sítio, e ao que parece o que eles estavam fazendo era, na ausência da matéria-prima lítica, né, de rochas, eles estavam produzindo artefatos análogos, né, para construção de plataformas para ocupação contínua desse local. Há uma abundância de bolotas de argila, do tamanho mais ou menos de um ovo cozido, para vocês terem uma ideia. E essas bolotas de argila serviriam para quê? Serviriam tanto para construir o sítio arqueológico, como também para cozinhar. Uma maneira que se utiliza até hoje entre os indígenas Nambiquara, por exemplo, aqui no sul de Rondônia, é que eles cozinham lá com pedras. Pedras são aquecidas em volta do fogo e essas pedras aquecidas vão sendo adicionadas dentro da água e com o tempo a água vai aquecendo e começa a ferver. No momento que ela ferve, a gente consegue cozinhar. Então aqui, como não tem muita pedra disponível, não tem muita rocha disponível, a gente acredita que eles estavam fazendo isso com bolotas cerâmicas. E isso que começa com uma tecnologia grosseira, digamos assim, né, mais rudimentar, vai se desdobrando, né, em artefatos mais sofisticados, e então primeiros vasilhames cerâmicos começam a aparecer. A gente tem ali entre 5.200 e pouco menos de 6.000 anos os primeiros vestígios claros da produção de vasilhames cerâmicos, o que coloca esse sítio como potencialmente um dos locais com as cerâmicas mais antigas do continente, né? O que é inédito nessa escavação
é a gente encontrar esse fragmento cerâmico. E essa cerâmica ela sai quase a 6 metros de profundidade, ou seja, ela está lá na base do sambaqui, está lá naquele momento inicial de construção do sambaqui. Então esse fragmento ele pode estar entre as cerâmicas mais antigas da América. Era um pote bem simples, com uma forma bem simples, eu acho que não ultrapassaria 15 centímetros de diâmetro e poderia conter por volta de 1 litro e meio de volume. O que é o fato inédito? Que até o momento, todas as pesquisas que o Eurico Miller fez, ele não tinha encontrado essa cerâmica aí. O que é fase, né? É importante, a gente usa esse termo direto, fase. É um termo que alguns arqueólogos usam, nem todos, para determinar o quê? Uma espécie de cultura arqueológica. São padrões comuns comuns na produção de materiais, padrões de sepultamento comuns, formas de habitação que definem uma certa padronização cultural, que é uma coisa que é muito hipotética, né? Mas é só um recurso que a gente tem para determinar uma cultura arqueológica no tempo e no espaço também. Então essa fase Bacabal foi definida pelo Miller, baseada na cerâmica que ele encontrou aqui, que é uma cerâmica que tem um padrão decorativo bem característico. E essa cerâmica é interessante por várias razões. Primeiro porque ela é uma cerâmica super elaborada, ela é muito bem queimada, e ela tem datas que chegam até mais de 4.000 anos, que são datas relativamente antigas para a cerâmica. Em outros lugares, aqui nas Américas, na Mesoamérica, por exemplo, a gente quase não tem cerâmica dessa idade, nem no Peru. Então são cerâmicas muito antigas para o contexto aqui da América do Sul. Olha só, ela é toda achurada, tem essa alça bem pequenininha, igual as panelas grandes, só que essa é bem menor. Agora por quê? Será que era para consumir alguma coisa, guardar pimenta? Olha só. Essa é a primeira que sai, depois de muitos anos de campo aqui. E ela é muito parecida, e o Miller achava isso, a gente debate, não estou dizendo não estou afirmando isso, mas ela tem muitas coisas em comum com uma cerâmica mais antiga, ainda que aparece no litoral do Equador. Então o Miller achava que essa turma veio lá do Equador, do litoral do Equador, e chegou aqui. Isso não está claro para nós. Eu acho que essa hipótese é uma hipótese difícil de ser confirmada, mas de fato tem semelhanças muito grandes. A gente tem cerâmicas mais antigas aqui, né? Contextos com cerâmicas mais antigas que chegam até mais de 5.000 anos. Então, essa relação a gente está tentando entender também. Mas, de qualquer modo, o Bacabal é uma cultura arqueológica. Né? A ideia se você fala Bacabal, para quem trabalha aqui na região, se associa a um tipo de cerâmica e a uma idade específica, que começa a partir de 4.200, mais ou menos, né? E vai até, sei lá, 700 anos do presente, mas, né? Mas a história do Bacabal aqui, ela está bem... Se a gente imagina 4.000 anos, 3.000 e poucos anos de história, imaginaria um pacote, né, de sedimentos, de depósitos muito espesso. E aqui não, ele é pouco espesso, 1 metro e pouco. Então, a gente trata ele como uma coisa só, mas a gente imagina que houve várias mudanças ao longo desse intervalo. É natural se pensar assim. A gente quer entender um pouco melhor como aconteceu esse processo de mudança. Na fase Sinimbu, que é aquele momento bem antigo, a gente encontra fogueiras, a gente encontra contextos domésticos, buracos de estaca que poderiam remeter à construção de jiraus, como esse que a gente construiu aqui. Tem ali uma série de contextos que indicam um tipo de ocupação que a gente interpreta mais como residencial. Quer dizer, tem uma série de buracos de estaca que podem ser esteios, né, de casas ou, enfim, onde as pessoas estavam vivendo. Tem contextos de produção de alimentos, né, fogueiras, muito material faunístico carbonizado, fogueiras muito bem estruturadas, assim, como se fosse uma cozinha aí que tivesse durado alguns milhares de anos. Mas quando chega a fase Bacabal, a gente não encontra mais uma fogueira, um local com concentração de carvão e fragmentos cerâmicos, que é o que a gente chama de fogueira na arqueologia, né? Que indicariam esse uso mais doméstico da área. Na Bacabal a gente tem grandes vasilhames para cozinhar, pequenos pratos para consumir, pratos para assar, cerâmicas com formatos de cuia para consumir líquidos, consumir sólidos, mas na fase Sinimbu, na cultura Sinimbu, a gente não encontra nada disso.
Guardar. E vai para secar lá na tela. Tá branco, tá? Bastante cerâmica, né? Então, bastante. Nossa, que susto que eu levei. Um bagulho. Isso aqui é uma concha concrecionada, tá vendo? Não, concha. São umas camadas. Porque a gente tem a concha, às vezes, a gente tem a concha solta, mas tem uns lugares que elas formam as concreções. Parece que ela foi queimada e pilada, entendeu? Parece um bloco de rocha, mas se você começa a olhar para ele, você vê que tem um monte de concha fragmentada aqui. Só que tem concha aqui que tá solta, ó. Tá vendo? Essa concha tá solta. É um fragmento de gastrópode. Aqui não, tem um monte de concha fragmentada que tá cimentada. Concrecionado seria, né? E a gente não sabe qual foi o processo que levou. Se ela já foi colocada desse jeito aqui, cimentada como se fosse um... Porque aqui não tem rocha. E como eles estavam erguendo esse sítio, né? Um sambaqui, isso aqui era uma espécie de material construtivo para erguer. Então eles faziam isso fora, traziam para cá e adicionavam. Ou se aconteceu alguma coisa aqui mesmo que levou esse concrecionamento. Não está claro para nós ainda, mas ela aparece em vários lugares. Em alguns contextos aqui embaixo ela é um marcador estratigráfico importante, entendeu? Mas aqui abaixo ela marca o contato entre uma camada e outra, o início dessa ocupação Bacabal. Só que a gente encontra essas coisas no meio também. Então a gente tá, e aqui nessa quadra está aparecendo bastante. Então a gente está coletando algumas dessas sem descartar. Foi a ideia que a Kelly acabou de dar, que acho que é uma excelente ideia. A gente vai fazer a micromorfologia aqui também para entender melhor qual que é a composição. Porque lembra que eu falei que aqui a gente tem uma camada que a gente chama de Bacabal, mas pode ser que haja várias microcamadas. A gente não consegue ver isso direito a olho nu, porque é tudo escuro aqui. Mas a micromorfologia permite identificar essas microcamadas trabalhando com esse microscópio de alta potência. Então, tem coisa que a gente está coletando aqui, mas vai entender depois só no laboratório. A ideia é coletar em campo e levar para o laboratório a estrutura do solo. Então, exatamente como a terra está ali, está formada, todos os elementos, como a gente encontra, é isso que eu tento levar para o laboratório e dali a gente faz uma lâmina e com a ajuda do microscópio a gente entende. E a gente chama isso de formação do sítio, né? Como que o sítio se formou, quais são os elementos que formaram e o que aconteceu com ele depois que ele se formou, até a história daquele momento que eu coletei a amostra. Porque o Monte Castelo ele tem, né, uma idade recuada e tem uma formação. Mas a história dele, as pessoas o tempo inteiro, né? Saem, volta, coleta, caça, monta uma fogueira. E aí aquilo vai sendo registrado no solo, né? O arqueólogo está o tempo inteiro trabalhando com a terra. E aí o que eu tento entender é essa parte que está escondida, assim, né? Eu falei, a arqueologia do invisível. Entender o que está nas entrelinhas, o que está registrado. A gente pode até dizer assim, escrito na terra, né? O que está... Quais foram os processos, então... Que no microscópio eu consigo enxergar e aqui na escavação muitas vezes a gente não consegue ver. Uma das amostras que eu já coletei agora foram as concreções de concha, mas é uma concreção que ela pode acontecer de várias formas. Uma é pelo fogo, então uma área que você esquenta e aí essa concha concreciona mesmo, ela vira um cimento. E aí a gente viu que tinha pedacinhos de carvão no meio, então ela pode ser um pedaço de uma estrutura de combustão. E se for uma estrutura de combustão, eu consigo ler isso na lâmina. Tem elementos ali, as cinzas aparecem, a terra queimada aparece. Agora pode ser por outra forma também, como é um sítio cheio de conchas, pode estar tendo uma dissolução. Tem uma dissolução das conchas e uma concreção mais abaixo. E aí eu também consigo ler isso na lâmina, então eu consigo entender qual foi o processo que aconteceu para formar essa concreção. E como elas estão muito próximas do sepultamento, entender essas concreções, a gente pode por exemplo, confirmar a hipótese de que em cima do sepultamento estavam tendo estruturas de combustão para
para assar bicho, por exemplo. Tá bom. Eu só quero ver como é que tá o estado aqui do material ósseo que ficou aqui há alguns anos. Vamos ver como é que a gente vai. Nem sei se tá. Me peço podão. Vocês tinham botado terra por cima do sepultamento? Tem que olhar na ficha da mãe quando ela deve ter colocado, se ela botou alguma coisa assim. Aqui?